Audiobook de Emily Coué, O domínio de si mesmo pela autossugestão consciente. Capítulo 5. Como eu ensino meus pacientes a fazer autossugestões. O princípio do meu método pode ser resumido nas seguintes palavras: é impossível pensar em duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, duas ideias podem ficar sobrepostas, mas não podem ser mantidas em nossa mente ao mesmo tempo. Todo pensamento que preenche totalmente nossa mente se torna verdadeiro para nós e tende a se transformar em ação. Assim, se você conseguir fazer uma pessoa doente pensar que ela está melhorando, a doença irá desaparecer. Se você fizer um cleptomaníaco pensar que ele não vai mais roubar, ele vai parar de roubar, e assim por diante. Esse treinamento pode parecer impossível para você, mas na verdade é a coisa mais simples do mundo. Ele é composto por uma série de experimentos graduados que ensinam ao paciente as bases do pensamento consciente. Seguindo esta série de experimentos à risca, podemos ter certeza de obter um bom resultado, exceto nas duas categorias de pessoas que eu mencionei antes: as pessoas incapazes de entender o que eu digo e as que não querem entender. Primeiro experimento preparatório. Peça a seu paciente para ficar em pé, com o corpo rígido como uma barra de ferro, com os pés juntos, enquanto mantém os tornozelos flexíveis, como se fossem dobradiças. Diga para ele ficar como se fosse uma tábua com dobradiças em sua base, que estão equilibradas ao chão. Explique a ele que quando alguém empurra essa tábua, ela cai ao chão sem resistência para o lado que é empurrado pela ação das dobradiças. Diga que vai puxá-lo pelos ombros e ele deve se deixar cair em seus braços, sem a menor resistência, permitindo aos tornozelos agirem como dobradiças e mantendo os pés fixos no chão, sem levantar a ponta. Agora, empurre-o de volta à posição normal. Se ele não conseguir se deixar cair na primeira vez, repita a experiência até que ele consiga. Segundo experimento. Comece explicando ao paciente que, a fim de demonstrar a ação da imaginação sobre nós, você irá pedir para ele pensar por um momento: estou caindo para trás. Diga a ele que não deve ter nenhum pensamento a não ser esse em sua mente, que ele não deve imaginar se vai cair ou não, ou pensar que pode se machucar ou cair para trás apenas para te satisfazer. Mas se ele sentir que algo o impulsiona para trás, ele não deve resistir ao impulso. Agora, peça ao seu paciente para levantar a cabeça, fechar os olhos e coloque sua mão direita na nuca do paciente e sua mão esquerda em sua testa e diga para ele: agora pense, eu estou caindo para trás. Eu estou caindo para trás. Então, ao mesmo tempo, deslize a mão esquerda, puxando de leve para trás, e para a fronte esquerda, acima da orelha, enquanto você retira levemente, num movimento contínuo, a mão direita. O paciente imediatamente sentirá que fez um leve movimento para trás. Ele vai parar o movimento, evitando cair para trás, ou se deixará cair em seus braços. Se ele parar o movimento, diga que ele resistiu porque não pensou apenas que estava caindo, mas que se machucaria se realmente caísse. Se tivesse pensado apenas em cair, e não nas consequências, ele certamente cairia como um bloco. Repita a experiência usando um tom de comando como se desse uma ordem a seu paciente. Repita até que consiga com sucesso ou chegue bem perto. Você deve ficar um pouco atrás do paciente, com a perna esquerda para trás e a perna direita à frente bem atrás dele, para evitar que seja nocauteado pelo paciente
quando ele cair. Não tomar essa precaução pode resultar numa queda dupla se a pessoa for mais pesada. Para fazer esse experimento, certifique-se de que tem a força e agilidade necessária para amparar o paciente quando o mesmo se deixa cair para trás. Terceiro experimento. Coloque o paciente de frente para você, com o corpo rígido, com os tornozelos flexíveis e com os pés juntos. Coloque suas mãos em suas têmporas, levemente, sem fazer pressão. Olhe para ele fixamente e sem piscar, para um ponto entre as sobrancelhas, e diga para ele pensar: eu estou caindo para frente. Eu estou caindo para frente. Diga para ele: você está caindo para frente. Você está caindo para frente. Repita, enfatizando as palavras: você está caindo para frente. Não pare de olhar fixamente para ele. Quarto experimento. Peça ao paciente para juntar as mãos, entrelaçando os dedos e segurar tão forte quanto puder, até que os dedos comecem a tremer. Olhe fixamente para ele como no experimento anterior, e com suas mãos aperte as dele para que fiquem ainda mais apertadas. Diga para ele pensar que não consegue separar os dedos. Diga que vai contar até 3, e quando disser 3, ele vai tentar separar suas mãos enquanto pensa: eu não posso. Eu não posso. Então, conte até 3 bem devagar e diga lentamente: você não pode. Você não pode. Se o paciente estiver pensando corretamente que não pode, ele não só será capaz de separar as mãos, como elas ficarão mais apertadas enquanto ele se esforça para separá-las. Ele obtém de fato o contrário do que quer. Em alguns momentos, diga a ele: agora pense, eu posso. Então os dedos dele irão se soltar. Tenha o cuidado de manter seus olhos fixos entre as sobrancelhas dele e não permita que ele desvie o olhar de você em nenhum momento. Se ele conseguir soltar suas mãos, não pense que foi sua culpa. Foi o paciente que não pensou corretamente que não podia. Faça-o consciente disso e repita o experimento. Use sempre um tom de comando para que não seja desobedecido. Não é necessário levantar a voz. Mantenha um tom normal, mas realce cada palavra e fale com um tom imperativo. Quando esses experimentos tiverem sucesso, toda sugestão que você fizer ao paciente vai ter também, se você seguir à risca as instruções. Algumas pessoas são bastante sensíveis, e você verá que após 2 ou 3 experimentos, não será mais necessário dizer pense isso ou pense aquilo. Será suficiente apenas você dizer em tom imperativo as sugestões. Você poderá dizer: feche suas mãos e você não conseguirá abri-las. Feche seus olhos e não conseguirá abri-los. Ele não conseguirá abrir, apesar de todos os esforços. Depois de alguns instantes, diga a ele: agora você pode abrir. E ele conseguirá abrir imediatamente. Esses experimentos podem ser variados infinitamente. Aqui vão mais alguns. Diga ao paciente para juntar suas mãos e sugira que elas estão grudadas. Diga para colocar sua mão em cima da mesa e que a mesma está colada. Diga que ele está preso na cadeira e não consegue se levantar. Diga para que se levante da cadeira e diga que ele não consegue andar. Coloque uma caneta em cima da mesa e diga que ela pesa 100 quilos e que ele não consegue levantar, etc, etc, etc.
Em todos esses experimentos, em que ele diz eu não posso, não é a sugestão propriamente dita que produz o fenômeno, mas sim a autossugestão que é consequência da sugestão dada pelo hipnotizador.